Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, você está mais uma vez no Quem Somos Nós, o lugar para quem tem prazer em conhecer. Toda segunda-feira a gente tem uma nova conversa sobre a natureza humana com alguém que pode trazer um olhar interessante. Você pode ouvir todas as conversas que já foram ao ar nesses 2 anos e pouco de programa no podcast ou no Território Eldorado, no Casa do Saber ou direto no site quemsomosnós.com.br. Hoje a gente continua a série sobre algo muito novo, a velhice. Em alguns anos, a pirâmide etária no Brasil vai se inverter e teremos mais velhos do que jovens pela primeira vez na nossa história. E muita coisa vai mudar com isso. Nós vamos tentar entender. Estamos aqui com a doutora em Psicologia do Envelhecimento, Maria das Graças Leal. Boa noite, Graça. Boa noite. Quem é você? Quem sou eu? Sou psicóloga, sou mineira de Belo Horizonte, me formei lá na Universidade Federal de Minas Gerais, depois fui para o Rio, depois vim para aqui. Assim, resumindo. Não, tá pouco. Tá pouco? Claro. Você é muito mais que isso. Eu sei. Psicólogo são os mais difíceis. Porque a gente Porque gosta... se defende, não vai. Toda vez que é psicólogo dá um trabalho dos infernos. Não, porque a gente gosta de escutar, né? Então, agora me inverteu. Falar. Eu sou o seu psicólogo, eu vou escutar você. Nós estamos aqui para isso e os ouvintes também. Tudo bem. Não, eu me formei em Belo Horizonte, né, na Universidade Federal, e depois fui fazer meu mestrado no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, e depois de lá eu fui fazer um doutorado nos Estados Unidos e acabei vindo para São Paulo. Não, era professora na Universidade Federal também, lá no Rio. E eu vim para aqui por causa do marido. E não pude transferir para cá porque a psicologia só tem em São Carlos. Não tem Universidade de Psicologia Federal não, no tem São Paulo. A USP aqui, né? Não, mas federal. Mas federal não tem. E eu estava com crianças pequenas, então eu não dava para eu ir para São Carlos, né? Eu tinha 12 anos de universidade, larguei e pedi demissão, assim, meio chateada. Triste, claro. Triste, larguei a minha carreira, mas eu entrei nesse Instituto Sete Sapientes. Durante o tempo que eu estava aqui, eu fui fazer um curso sobre gerontologia, lá no curso Sete Sapientes, que é o curso mais antigo do Brasil. Foi o primeiro curso sobre envelhecimento no Brasil, é do Instituto Sete Sapientes, lá na Mendes Godói, que pertencia inclusive à PUC. E como eu não podia trabalhar, que eu estava de licença sem vencimento federal, tem essas coisas, você pode sair e voltar, né? Então, eu estava aqui sem trabalhar, não podia trabalhar, porque eu era dedicação exclusiva, então eu resolvi fazer cursos, mesmo com as crianças pequenas, e quando eu fiz o curso lá, eles me pediram para eu continuar como professora, eu não podia, mas aí eu continuei como... Consultora? Como voluntária, vamos dizer. E aí, depois que eu decidi que eu não ia ficar mais, né, lá no Rio, eu fiquei coordenando o curso de gerontologia lá, e na PUC também eu pertenço a um núcleo de estudo de envelhecimento, eu dou seminários. Por que você escolheu esse assunto? Esse assunto? O que aconteceu na tua vida e tal que te deu essa... Não, eu quero olhar para isso. Para isso, eu era professora de psicologia do desenvolvimento. Então, a psicologia do desenvolvimento, ela estuda a infância, ela ia só até a idade adulta, era infância, adolescência, idade adulta. Só. A gente só se desenvolve até adulto. Dali para frente adulto, só apodrece, é isso? Você se vira, tá pronto. Ou porque o raciocínio é assim, acaba aqui o desenvolvimento, depois é ruim. Não, tá pronto, né? Não quer dizer, desemprego, meio a vida acabou, nada. A vida acabou. A psicologia só... É estranho, né? É isso, é muito estranho. E tanto que quando eu voltei para os Estados Unidos, lá já estava acontecendo muito os estudos de envelhecimento, porque os países desenvolvidos, eles envelhecem... deles já estava... eles já estavam com essa questão. Mas você sabe que até recentemente ainda não mudaram o currículo?
vai até a idade adulta só. Aqui? Na Universidade Federal é muito difícil você mexer em currículo. Então eles puseram um envelhecimento dentro do desenvolvimento, crises da idade adulta, e eu, na época, eu dava matérias eletivas sobre envelhecimento, sabe? Foi em 96, 98, por aí. Antigamente, assim, eu queria também entender, é claro que agora a gente vive mais, por isso a gente estuda mais isso, mas velhice e envelhecimento não foi a mesma coisa na história da humanidade. Quer dizer, teve momentos que ser velho era legal, teve momentos que ser velho era um estorvo, não é isso? Ou nunca foi legal? Em algum momento era ser sábio, em alguns outros momentos era um estorvo, e depois sábio de novo, estorvo e tal. Nós estamos hoje mais para o estorvo do que para o sábio, não é isso? Ou não? Não, mais ou menos, já as coisas estão mudando. Conta um pouquinho, assim, dá um panorama um pouquinho. Rapidinho, Não, a velhice, ela sempre existiu, assim, nomeada. Não vivida, né? Mas ela sempre existiu desde a antiguidade, mas eram pouquíssimas pessoas que chegavam. Mas como existiam pessoas que chegavam nesse estágio, então ela já existia. Né? Mas as pessoas viviam, tinha uma época que as pessoas viviam até a adolescência só. E nem era adolescência, era adulto. Tanto que se casava com 10 anos, 12 anos. Não existia adolescência. Não existia. O adolescente era o adulto. Então as pessoas... Criança, adulto. Tinha que fazer tudo cedo, casar com 12 anos, com 11 anos, né? Porque ou então os pais tinham que arrumar uma proteção para as filhas, porque eles sabiam, a morte vinha cedo para as pessoas. 20 anos, né? 20 e poucos anos. 20 anos, 20 e pouco. Então, mas para a gente ter uma ideia, até Cristo, por exemplo, nós temos 2000 anos, para você ter uma ideia, de 2000 anos para cá, porque com os batismos é que a gente começou a ver as idades, sabe? Porque antigamente quem tinha idade era só nobres. O povo não tinha nem sepultura, não tinha nada, quando não tinha nasceu, nome, quando morreu, enterrava todo mundo junto. Então os nobres tinham idade, né? Os nobres e o clero, que são duas coisas que na história da humanidade sempre viveram, e aliás eram os longevos. Né? Porque nós temos comia melhor, porque provavelmente... Uma vida privada. Melhor. Né? E não se expunha tanto, né? Então era a categoria que vivia mais. Agora, até 1900, nós praticamente vivemos muito pouco. Foi de 1900 para cá, do final do século XVIII. Vê se eu estou errado, 30 anos era a média? Não, 1900 38 era mais já? anos era em 1870, por aí, na Alemanha era 30 anos. Em 1900 começou a ter 40 anos, sabe? Então média, até aqui, para você ter uma ideia, no mundo inteiro era 2 a 3% de pessoas que tinham mais de 60 anos. Até 1900. Foi no século... Né? Não é tão longe assim. Não é tão longe assim. A coisa foi no século passado é que a... Saúde, medicina, uma série de etc. coisas. Por isso que os países desenvolvidos tiveram uma... Mas eles também estavam bem baixo. A Inglaterra, 50 anos, Estados Unidos, 40. Na época do Getúlio, aqui, na época dele, 40, né, uma coisa assim, a nossa expectativa de vida... Depende de qual, ele teve duas. Ele teve duas, mas naquela época, né, porque era 38 anos a expectativa do brasileiro. Pra você ver. Então, em 2000 anos, a gente ganhou 10 anos, e num século a gente quase triplicou, dobrou, né, dobrou o Brasil, praticamente dobrou a nossa expectativa de vida. E a gente não está preparado para isso ou está? Não estamos, não. Nem o Brasil, nem o mundo está, não está? Não, os países desenvolvidos estão mais preparados para gerenciar. Para gerenciar, a gente tem que falar uma questão de gerenciar. Mas estão mais preparados também para tudo, não é só para velhice, é outra coisa. O cara come melhor, a saúde é melhor, a educação, em tudo. O envelhecimento não é especificamente. Isso. Né? Porque o envelhecimento não é pessoal. Eu não posso dizer, eu vou cuidar do meu envelhecimento. Sabe, eu vou gerenciar. Claro. Não, depende da cidade, das condições de esgoto, sanitário, saneamento. Tanto que a nossa expectativa de vida subiu por causa disso. Nós fomos ter o saneamento. A história do envelhecimento ela é muito ambígua, sabe? Porque, como até hoje... É contada por jovens? Não, e ela como eu disse a você, era clero e era reis, né? Então, a história... Ou então falar assim, orientais são assim, né? Mas... praticamente os sábios, não importa o país, era porque numa época que não se sabia ler ou falar, escrever,
eles guardavam a sabedoria deles, estavam muito ligados ao conhecimento do pragmatismo da vida. Por exemplo, conhecer semente, conhecer ervas, conhecer se vai chover. Então, era esse conhecimento. Então, uma pessoa mais velha naquela época valia muito, porque ele sabia exatamente o que ia acontecer. E porque não se escrevia e quase ninguém lia, ou poucos sabiam escrever, ou seja, era sempre oral. Era sempre oral. E quando ele morria aquela experiência, o conhecimento. Né? Por isso que se diz que na África dizia, quando um velho morre a biblioteca. Porque morre uma sabedoria. Então eles tinham a sabedoria de várias coisas, o conhecimento era... Era aquele conhecimento mesmo pragmático da vida. Então com o Google nós estamos ferrados. Ou seja, não adianta o velho nada, porque deixa de ser sabedoria, não é isso? Não, mas aí é outra sabedoria. Uma coisa é a sabedoria, essa coisa de informação. Outra sabedoria é a sabedoria da vida, que depende de experiência. Mas nem necessariamente toda pessoa que tem experiência é sábia. A sabedoria hoje é outra. Sabe, o que você entende, inclusive a psicologia está estudando sabedoria, porque tem a sabedoria lá da Bíblia, né? A sabedoria nunca foi estudada, você acredita? Nem pela psicanálise, nem pela psicologia. Medo da sabedoria. Não, é porque é uma coisa assim, difícil. Você conhece uma pessoa sábia, mas você identifica, mas você não define? Você não sabe como definir. Hoje já tem um psicólogo alemão chamado Baltes, ele fez estudo interessantíssimo sobre sabedoria. Nós temos lá no SED cursos, né, que a gente fala sobre sabedoria e mostra exatamente, tem algumas características da sabedoria, por exemplo, que seriam imparcialidade, a pesquisa dele foi assim, ele aplicou um problema difícil para as pessoas decidirem, de 20 a 30, 40, 50, foi aplicando aquele problema e pediu para a pessoa dar a solução. Pessoas mais velhas deram muita solução de jovens, mas muitos jovens abaixo de 50 não deram solução do que os mais velhos deram. Independente de ter conhecimento intelectual, acadêmico, não é acadêmico. Claro. Então a sabedoria ela combina com virtude, sabe? A pessoa não pode tirar, E vem com o tempo. Vem com o tempo. Não há como é uma sabedoria atropelar. Cultural, é considerado um tipo de inteligência na velhice, a sabedoria. Quem tem sabedoria na inteligência é um tipo de desenvolvimento cognitivo de alto nível. É um conforto, pelo menos. É um conforto. Ficar velho tá ficando só é ruim, né? Então, de repente... Porque ele independe da tem sabedoria. Biologia. Porque nós temos uma vida biológica, mas a gente tem uma vida biográfica também. Você não é só biologia, né? A única curva que a gente tem na vida é a biologia. As outras curvas podem subir, né? O que quiser. Não tem limite, teoricamente. Não tem limite. Então a sabedoria hoje é um conhecimento assim global, sabe? É da cultura, porque o cognitivo do envelhecimento ele perde muito em termos de guardar informações, principalmente informações novas. Então se achava que os idosos eles estavam não tinham inteligência, sabe? Estavam ficando esquecidos. Os estudos da sabedoria vieram mostrar o contrário, que tem coisas que só a sabedoria mesmo dos mais velhos é que consegue, e principalmente para coisas da vida, da existência. Que são as importantes, tem que ser uma coisa difícil, não é se vou jantar. Claro. Interessante isso. Isso é muito novo, né? É muito novo. Tá falando? É muito novo. Porque nunca ouvi falar nisso. O envelhecimento não tem nada a ver com doença, você está entendendo? Se nós envelhecemos bem... não, né? Não, olha, não, tem a ver com a fragilidade. Porque tem a ver, inclusive, sábio você aceitar que você está envelhecendo para você não correr risco. Não faz as mesmas coisas. Não faço as mesmas coisas. Não consegue fazer as mesmas coisas. Não conhece as mesmas coisas. E inconscientemente a gente faz isso, mas nem todo mundo, porque nós vivemos, às vezes, se você for discutir a velhice com a luz da antropologia, das ciências sociais, eles falam muito na sociedade de espetáculo, onde ninguém pode envelhecer, é proibido, você tem que ser jovem a vida toda. Você tem que ser jovem, ou então é um jovem, jovem, né? Existe essa pressão. Existe essa pressão. Agora, essa pressão, né, de você ser jovem é uma pressão que muita gente sucumbe a ela. E fala, eu vejo, a gente morre de rir, quem é a turma da área de gerontologia, assim, anti-envelhecimento. Não existe. Não existe isso, nada claro. É anti-envelhecimento. É anti-tempo.
Nós vamos envelhecer, é uma coisa, né? Agora, não é uma coisa só. É uma coisa que e não é igual para todo mundo, é uma coisa subjetiva, pessoal, singular. Então, essa ideia... Você não ideia... consegue criar, então, um padrão de envelhecimento? Não existe um velho universal. Ou um padrão médio? Não existe. Não existe. Velho universal. Existe um velho dentro de uma cultura. Existe um adolescente universal. Por todas as diversidades que existem, a gente consegue criar um território adolescente, não é? Território. Não exatamente específico. O adolescente, você acha que não tem, né, esse território... Não, porque é a época mais complexa que a gente vive, você está entendendo? É uma experiência muito forte envelhecer para quem quer passar por ela. Agora, se você não quer passar por ela, você quer ficar andando para trás, sabe? Sendo que você não está atrás mais, você evita até de viver uma experiência bonita, né? E não evita envelhecer. Né? Você evita a experiência, mas não evita o tempo. Não evita o tempo. Por que nós queremos viver muito, mas não queremos envelhecer? Sabe? Agora, você pode viver muito, envelhecer e gozar esse envelhecimento. É medo no final, porque o final do envelhecimento é a morte, certo? Mas não necessariamente. A morte com certeza. A morte mas assim, não é esse medo aí que faz com que as pessoas a percepção da proximidade da morte. Todo mundo sabe que vai morrer, né? Desde sempre. Eu vou morrer, mas tá longe. Quer viver muito, mas não quer ser velho, tá entendendo? Uma coisa interessante. Mas a ideia não é essa, assim, porque começar a ter as fragilidades, começar a falar, ixi, tá falhando a máquina, então uma hora eu vou morrer. Começa a ficar mais claro a ideia, uma hora eu vou morrer. Olha, não é isso? Vou te contar, a morte hoje em dia, se você for olhar as estatísticas, a demografia, ela está muito mais perto do jovem. Ela está colada no jovem. No Brasil, então, ela está assim. Violência, violência, acidente de carro, droga, essas coisas etc. todas que a gente vê por aí. Então, os jovens morrem, a nossa expectativa de vida baixa, se não tivesse as mortes na nossa juventude, nós estaríamos com expectativa de vida maior. A morte, eles colaram a morte no velho, mas não necessariamente, porque nós estamos empurrando cada vez mais, as doenças não mudaram, nós estamos empurrando elas lá para frente. Então, você pode ver exemplos de pessoas que vivem, né, bem, até a idades mais avançadas. Agora, tem a questão realmente da saúde e desse cuidado da saúde, que não é para o embelezamento, não é um anti-envelhecimento. É um cuidado para você vivenciar essa velhice. Mas no imaginário coletivo, o velho é assim, ainda, sabe, o arquétipo do velho é um sujeito todo... um grupo, né, arqueado, com a bengala, frágil. Tanto que vai mudar o símbolo do velho agora, vai ser mais 60, não vai ter aquele velho, você já virou esse símbolo, estão mudando, já foi aprovado. Vai ser 60 mais, não vai ter bengala, porque não necessariamente todo mundo tem bengala, então é interessante que nas outras idades se aceitava diferenciações, você pensa que o velho vai ser uma massa só, e não é. Não, claro. A singularidade, essa subjetividade, nós estamos mudando o tempo A data todo. é essa, 60? O quê? Não, a data é essa, 60. No país... Começa a falar assim, data legal, né? A data para políticas públicas, vamos dizer, né? Para não pagar ônibus, essas coisas. Por exemplo. Não, metrô ônibus e metrô é 65. 65. Eles não deixaram ser 60. Mas as outras coisas do governo é 60. Deixa eu contar uma coisa engraçada para você. Nos 40... a gente tem a velhice da juventude. O que é isso? É você ver que entrou nos 200, por exemplo, estou brincando com você, você sente que a juventude passou, sabe? E nos 60, você tem a juventude da velhice, porque você vai viver mais de 40 anos ainda. Você não estava com 40 anos? Não, é muito, nem tá louco. Não, mas você não depende de você, não depende de você. Não, tá. Mas não depende, não depende. Você pode dizer, não quero viver, não quero, mas vai viver. Já que vai viver, então, vamos gerenciar isso. Vamos fazer bem feito. Para você viver bem, ué. Né? Então, esse agora, para você ver como eu que estou nessa área já há uns 35 anos, eu vejo como que o estudo do envelhecimento foi mudando, né?
E como que... A visão sobre sobre isso. Parte da vida foi mudando. Mas isso não chega ao povo, ao leigo, sabe? A população não chega a isso. Por mais que a gente queira que essas informações cheguem né, a população, não chega. Mas vai chegar, porque vai ter uma pressão, a pressão demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas com mais de 60 anos vai estar aumentando exponencialmente. Com certeza. O mercado para isso, porque no final, aliás, o mercado acaba sendo assim, né? O mercado para isso cresce, portanto começa a se falar mais disso porque tem um mercado, né? Agora, vivemos numa sociedade capitalista, ou seja, que funciona a partir do mercado, né? É um perigo, esse mercado ele é muito perigoso porque ele acaba sendo uma sociedade de controle, dando também um paradigma. Igual tinha aquele paradigma antigo da Bengala, tem o paradigma também do mercado atual de tudo quanto é produto anti-envelhecimento e dando uma ideia de envelhecimento também que não corresponde, que não dá, sabe? E vira um negócio de punição e culpa, você não pode comer um negócio que tem colesterol, não pode fazer isso. Sei, virou uma loucura. Vira uma loucura, né? Você não pode ter uma velhice singular, você pode, eu não quero andar, eu não quero caminhar, eu quero fazer outra coisa, eu tenho que ter aquela velhice, a velhice ativa que eles falam, né? Cada hora é uma moda, agora é a velhice ativa que você tem que ser ativo. Tem que fazer muito exercício, tem que tem corpinho de 30. Se você vai para a filosofia, para outras coisas, você vê que não é isso. Você tem que viver a experiência da velhice, que eu disse, é uma experiência muito ficar forte. Pleno. Que vale a pena, né? Porque o próprio corpo te dá esses sinais. Né, que o Jung é que fala, antes dos 40, antes da meia-idade, você é todo para fora. Ele não vê ruim, não é o mito do herói. Você tem que fazer as coisas. Tem que passar no vestibular, tem que aprender a ler, tem que fazer uma série de coisas, tem que comprar casa, ter filho. Sucesso profissional. É positivo, não. O mito do herói é positivo. Mas positivo desde que você não faça dele um campeão que também atrapalha, que o campeão é muito sozinho, aí vem outras discussões. Mas, quando a sua saúde... Quando tem a crise da meia-idade, é uma hora que você fala, é como se fosse uma metanoia. Será que eu preciso viver tudo isso? Será que eu preciso disso? Ter essa casa, ter esse carro, ter esse negócio? Calma, eu não estou querendo isso não. Não precisa de acontecer um acidente, que aí as pessoas falam, fulano teve que ter um câncer, teve que ter isso, teve que ter aquilo. Não, mudou a vida. Já pensou? Então você perdeu o pé, então tinha que perder o outro, então ia ficar melhor ainda, sabe? Às vezes, depois que aconteceu aquilo, arranca um braço para ficar bem. Não precisa de fazer essas coisas. Isso é uma mudança interna. Você pode continuar com a mesma mulher, com o mesmo trabalho, com as mesmas coisas, usufruindo na vida do mesmo, mas com uma outra filosofia. Você está entendendo? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil também, porque você começa a se transformar, as tuas relações também começam a se transformar com o trabalho, com os amigos. E a pressão também social. Pessoas, e a pressão social de você não se transformar, é isso? De você não se transformar. Você continuar congelado ali por volta dos 35, 40 você fica anos. sem passado e sem futuro, só no presente. Você perde a historicidade sua, pessoal. Porque essa divisão de... Outro dia eu ouvi uma pessoa falando comigo assim, agora 50 é 30. Então você está entendendo? Tá perdendo as barreiras, a divisão, né? Então tá ficando nublado isso aí. 50 não, é 30. Ficar agarrado no lugar ali, o rio vai passando, mas você está agarrado ali na árvore e não vai, né? E isso tem um preço muito grande, que a segunda metade da vida deveria ser o mito do sábio. Que o Jung fala, o primeiro é o mito do herói, que é tranquilamente, que é isso mesmo, e que depois o mito do sábio. Quando você é moleque, você quer ser mais velho. Pode dirigir, eu estou usando o exemplo de homem, mas tem o de mulher, tá certo? Aí vai indo, eu quero estar na frente. Primeiro para namorar, você tem 10, você quer ter 15. Você tem 15, você quer ter 20. Chega uma hora, já começa, segurar, tá certo? É claro que é caricato isso que eu estou falando, Sim. Mas assim, para mim ainda, eu gostaria da gente explorar o que você acha. Eu achava que era medo de morrer, mas assim, o que você acha que faz com que as pessoas falem, daqui para frente eu não vou andar mais, eu quero parar aqui, apesar de não ser verdade, né? O que você acha que faz? Eu acho que isso às vezes é muito inconsciente, a pessoa nem sabe, ela não tem consciência disso. Ela não tem consciência disso, porque
Por exemplo, como eu estava dizendo, que essa falta de reflexão faz falta, porque o envelhecimento tem muitas perdas e a morte é a perda total, né? E nós lidamos muito mal com a perda, você está entendendo? Lidamos muito mal. Embora a gente tenha perdas o tempo inteiro. A vida inteira, né? Mas a gente é mal educado ou a gente é mal educado não no sentido... A gente não é educado para perder, ou é uma coisa quase já orgânica nossa que a gente não consegue reagir bem a isso? Não, e a concentração no corpo, porque a biologia não é amiga do envelhecimento, você está entendendo? Quem concentra muito no corpo, o envelhecimento dela não vai ser bom. É desastroso. É desastroso. É. Porque esses sinais que o corpo dá deveriam ser interpretados assim, vai com calma, mas continue. Né? Igual aquela música do eu tô indo devagar, vou tocando e vou. Sabe? Vou gerenciando e vou. Porque mesmo a medicina, para mim, o envelhecimento foi uma surpresa para a medicina. Ela não sabe lidar com o envelhecimento. A medicina foi feita para consertar, para organizar as coisas, sabe? O envelhecimento ninguém conserta. O envelhecimento, como eu disse, você administra. Então, quem não administra o envelhecimento prefere ficar onde está. É o medo de envelhecer, é o medo de perder, sabe? É um medo de ter angústia, é de aceitar. Porque você aceitar que está envelhecendo é difícil. Né? Porque os primeiros... Se você se vê... Só como... Se você vê o curso da coisa como uma questão só biológica. Só biológica. Se você vê do ponto de vista de ficar mais sábio, teoricamente, as pessoas deviam adorar envelhecer, não é isso? Não, e ficar mais tranquilo também, porque o envelhecimento, como eu disse, o corpo, se você for fazer, é um todo, a gente separa para estudar, né? Mas ele é muito sábio. Ele vai te mostrando, às vezes, por exemplo, quando a gente é mais nova, a gente vai em qualquer lugar, qualquer festa, balada, não sei aonde, viaja pro fim de semana e tal. Aí quando alguém pergunta para uma pessoa de 38, 40, vamos? Ela fala, quem vai, aonde? Como é que é? Ah, não vou não. Começa a selecionar. Começa a priorizar. É o que a gente chama de metanoia, uma inversão de valores. Que o Jung diz que ele faz uma comparação bonita, que é no início da manhã, o sol vem, né? Aquele sol claro, até meio-dia. Depois de segunda parte do dia, o sol se recolhe, né? Então tem uma beleza também nessa parte de se recolher e virar para as estrelas, para a lua, né? Igual você sai da escuridão, de manhã o sol, né? Faz esse trajeto e depois você recolhe aquela energia. Porque na segunda metade da vida a gente tem que cuidar muito da energia da gente. Sabe, para continuar brilhando no sentido assim de fazer suas coisas, até você sumir de novo, né? Mas é um pedaço para ser vivido. Isso é que eu acho que, o que impede as pessoas, nós não sabemos o que impede, porque é muito pessoal, sabe, é muito pessoal. Eu já vi festa de moças de 30 anos, que eu pensei que eu tivesse entrado na festa errada, porque era tudo cor de rosa, parecia uma festa da Barbie. Era um negócio, aí eu falei, não, é a festa dela mesmo, sabe? Então, ela tinha meninas mais ou menos de 12 anos, sei lá, de 9 anos. Eu pensei, será que eu confundi a data? Era o aniversário da filha e dela. Por um minuto eu fiquei achando que eu tinha... Errado a festa. Errada a festa ou errada a data, né? Que era uma coincidência. Não, a festa era dela, da mãe, de 30 anos, mas era uma festa altamente infantil num buffet. A terceira idade, né? Essa palavra terceira idade, muita gente, é uma palavra bem popular que o povo gosta da terceira idade. Por que as pessoas idosas foram para esse e querem se chamar de terceira idade? Porque ali tem terceira idade, depois vem a quarta, vem a quinta, vem a sexta, está longe da morte, vamos dizer assim. E mesmo assim ali engloba todo mundo, é 60, é 70, é 80, sabe? Você simplesmente tem que estar bem, mas não bem assim... você tem que estar andando, fazendo suas coisas, né? Com mobilidade. Com mobilidade. E porque independência. Independência. Hoje a gente diz o seguinte, tem a idade funcional, é mais importante que a idade cronológica. Sabe? Tem pessoas de 70 que não fazem o que uma de 90 pode fazer, né? Então a terceira idade, ela odeia esse negócio estigmatizado do velho doente. Tanto que quando você pergunta quem é velho para você, eles mostram a pessoa doente. Sabe? Então nós temos velhos doentes e velhos saudáveis, que mesmo com doença você pode ter uma vida saudável, né? Dependendo da doença. Não, dependendo da doença, não de uma demência, por exemplo, que é o que todo mundo tem medo, né? É da demência, é esse sequestro, né, cognitivo que a gente tem
e que você tem um físico bom, tem a independência, mas não tem a autonomia, né? Que o ideal é você ter as duas. Esse né? negócio da tristeza, porque não reconhece as pessoas. Não, aí é uma doença mesmo, né? E é uma doença que a medicina foi surpreendida por ela, né? E não sabe como. Não se sabe. A demência ninguém sabe a etiologia, por que é. Talvez é porque a máquina não foi feita para durar tanto tempo. Não, mas por que o outro dura? Por que tem um que chega lá no 100, o Niemeyer chega lá desenhando, né? Bem, e o outro não chega. Então, é possível, né? Agora, dependendo das profissões também, até nisso a gente, dependendo do tipo de vida da pessoa, por exemplo, quem tem uma expertise, vamos supor, ele continua fazendo aquilo. E pelo menos dizem assim, quem continua trabalhando no sentido de produzindo intelectualmente também vive mais tempo, melhor, muito mais e melhor. Né? Quem se aposenta intelectualmente acaba decaindo com muita rapidez. Porque a aposentadoria em si, ela não é nada, né? Ela vai mudar daqui a uns tempos, né? Que todo mundo está resistindo passar, né, para aumentar a idade. Aumentar a idade. Mas se você aposenta, eu mesmo me aposentei já há uns 15 anos e continuo trabalhando do mesmo jeito, né? Não me preocupei com essa questão, né? Meu marido também já aposentou, eu já trabalho, continuo trabalhando. Mas intelectualmente mas, não. Né? Intelectualmente não. Então, agora, a expertise, como eu disse, o Arthur Rubinstein tocou até os 90 e poucos anos. Agora, ele disse, numa entrevista muito interessante, o seguinte, aí é que vem a sabedoria. Quando eu tinha 40, eu tocava não sei quantos concertos, depois passei para 20 concertos, atualmente eu toco 4. Eu só consigo, né, dar 4 opções. Só tenho o saco também, porque tem uma coisa que acontece, não é isso? Tem uma coisa que acontece claramente, ou pelo menos eu percebo claramente, que essas escolhas que as pessoas vão fazendo, mas eu não quero tocar 20, mesmo talvez se ele pudesse. Porque ele não quero mais, não quero mais, chato, já fiz. Não chato, eu gosto, mas eu só quero tocar 4. Né? Então, mas continuou ativo, não ficou restrito. Claro, ele teve uma vida. Portanto, tinha que estudar para poder tocar. É isso que nós estamos falando. Ele continuou na estrada, né? Mas menos, né? Menos. Isso eu não quero tanto. Eu me dou o direito de. Eu também percebo assim, eu me dou o direito de. Da singularidade, de você escolher seu envelhecimento. Isso que é a grande discussão nossa da gerontologia, de você não ser subjugada ao envelhecimento. Antigamente era um negócio do doente que está mudando. Agora é envelhecimento lindo, maravilhoso. Não tem. Nem adulto, nem as pessoas adultas são bonitas e maravilhosas. Não tem. As pessoas têm problemas. A idade adulta não é um mar de rosas, não. Nem a infância é mar de rosas, a adolescência, nada é mar de rosa. Agora cismaram com a velhice. Você está entendendo? Com o envelhecimento. E é a época, como eu disse, que você vai, se você vai ter uma singularidade, é na velhice, que aí é o que você está dizendo, estou chegando aí. Não quero isso mais, pronto. Eu não estou obrigado a fazer isso. Isso, eu me dou o direito de viver a minha velhice, de não escutar. Fingir que isso não... Ou conviver com certas pessoas, você reprioriza. Você reprioriza uma série de coisas. E vai ter a sua... Fica mais rabugento também. Isso aí já é um estereótipo do velho. Porque quando você começa isso aqui não, 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 as pessoas te olham assim. Mas aí, você está falando só do não. Mas eu quero isso, eu quero aquilo. Porque, por exemplo, para a psicanálise, o desejo não tem idade. O desejo, a libido circula igualzinho. Está com 90 anos, está com a mesma libido dos dois, você está entendendo? Então, esse desejo é que te sustenta. Você tem que desejar. Você tem que querer fazer as coisas. Agora, que coisa que é essa? Não vai ser igual dos 40. Mas você vai perseguir de um modo diferente, mas você vai perseguir as suas coisas, os seus ideais, os seus valores. Vai continuar a mesma coisa. Agora você vai fazê-los de outra maneira, em outra velocidade, com mas vai... mais inteligência. Mas vai fazer. Quem você acha que nós somos? Dentro dessa tua experiência toda e dentro do ambiente da conversa que a gente está tendo? Olha, no fundo eu sou uma pessoa otimista, sabe? Eu acho que tem muita gente, tem muita coisa boa ainda, né? Tá aparecendo por causa da comunicação muita coisa ruim, muita notícia ruim. Mas nós, o ser humano, ele quer viver bem, eu acho que viver em paz,
sabe? Eu acho que nós somos... A gente quer uma coisa, mas faz outra, é isso? Não, o que você está falando? Alguns fazem, outros não, nem todo mundo. Nós, a humanidade. Eu acho que, eu também não gosto de zerar, como assim, a humanidade faz. Não, eu acho que tem de tudo em tudo quanto é lugar, você está entendendo? Se a gente pudesse juntar os bons, mas não tem jeito. A resposta está no meio, nós não conseguimos ir para o meio ainda. Eu acho que nós somos ainda, nós temos que decidir por uma ideologia, decidir por uma coisa, sabe, por um discurso. Podia parar de defender discurso, eu acho. A gente devia, sabe, ir para o meio. As respostas estão no meio, sabe? Posso ver se é isso? Nós, pelo teu olhar, nós não somos sábios. É isso que você acha que nós não somos? A gente não consegue chegar lá nessa coisa da sabedoria, a gente não tem conseguido, de uma maneira geral, né? Como humanidade, não individualidade. Não, eu acho que não. Se você for ver a história da humanidade é muito perversa, se a gente for estudar mesmo a história da humanidade, ver, né, como veio. Que se for ver assim, as cruzadas eram igual esse EI, que ela ia matando todo mundo, né? Exatamente. Outro dia me deram um livro, nem li ainda, vendo os muçulmanos analisando as cruzadas. Sabe? E pelo que a pessoa me falou, eu falei, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. A sensação é a mesma, né? Que saía... O horror, né? Saía a Europa inteira armada para ir lá matar os infiéis. Então, gente, né, a história é muito perversa. Todo mundo quer ficar na sombra, na água fresca, dividida, está difícil, né? Eu acho. Sabe? Então, eu acho complicado. Eu acho que nós não vamos ter que crescer muito ainda. Isso vai ser vai ter que dar um tempo ainda. Mas tem esperança, eu acho. Então, tá bom. Obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.